Vândalos roubaram peças de bronze do túmulo de Prestes Maia, ex-prefeito de São Paulo. Esse crime expõe um descaso com os cemitérios públicos na maior cidade do país. E o Fala Brasil foi aos locais onde estão os restos mortais de grandes personalidades e constatou a falta de segurança e a falta de cuidado com uma parte da nossa história. Quem arrancou as placas de bronze deste túmulo também roubou um pedaço da história da maior cidade do Brasil. A personalidade sepultada aqui é o ex-prefeito Prestes Maia, que governou São Paulo por 2 vezes, entre 1938 e 1965. É uma história, né, filho? É uma história que aí para trás que a gente vai pesquisar, é muita história que tem para aí. Então, violar um túmulo é muita coisa. E esse não é um caso isolado. Andando pelo cemitério São Paulo, na zona oeste da cidade, nossa equipe encontrou mais jazigos vandalizados. Alguns já não têm nenhuma placa de bronze. O material é um dos mais visados pelos ladrões. Há muitos túmulos também sem placas de proteção. Este ossário está com a tampa quebrada. E ainda há túmulos quase escondidos pelo matagal. No cemitério da Consolação, um dos mais antigos da capital paulista, mais abandono e vandalismo. Placas feitas em bronze, com nomes e homenagens aos que foram enterrados, também foram furtadas. Ladrões também levaram muitas portas, substituídas por placas de concreto. Mesmo assim, o ossário coletivo está desprotegido. É possível ver os sacos azuis onde estão os ossos que foram exumados. Também há muito lixo espalhado pelas alamedas. Um cenário triste para um patrimônio de 160 anos, que se tornou conhecido pelos mausoléus. O mais imponente de todos é o do conde Francesco Matarazzo. Os jazigos, que têm uma imponência, né, maior, mais evidente, e eram encomendados, né, a grandes escultores renomados, geralmente de tradição europeia, para que produzissem, né, desenhassem, esculpissem, produzissem aquelas peças todas. É a história da cidade que se deteriora. Rachaduras ameaçam a estrutura deste outro mausoléu. Uma parte da parede está prestes a cair. O túmulo do ex-presidente da República, Washington Luiz, está sem nenhuma placa. É mais uma obra de arte ameaçada. Neste mesmo cemitério estão enterradas personalidades famosas, como os escritores Oswald de Andrade e Monteiro Lobato, a jornalista Pagu e a artista plástica Tarsila do Amaral. Apesar do valor desses jazigos, pouca gente dá importância, e isso ajuda a explicar por que o vandalismo desses túmulos é tão comum. E a isso também está associado ao fato de não são lugares atraentes do ponto de vista turístico. Muitas pessoas só vão ali obrigatoriamente no dia de finados, e também pela falta de culto à memória, à história do país, enfim, as personalidades. Não é só a memória da pessoa que é desrespeitada. A violação de túmulos, de personalidades, como a que aconteceu recentemente aqui no cemitério São Paulo, expõe a falta de valorização desse tipo de patrimônio histórico e cultural no Brasil. E isso fica ainda mais evidente quando a gente compara a situação dos cemitérios de São Paulo com a de outras cidades turísticas espalhadas pelo mundo. Washington, Paris, Londres, Viena e Buenos Aires têm cemitérios bem mais preservados e que são atrações bastante conhecidas. Primeiro passa pela questão do ensino, né? Uma valorização do ensino da história como reprodutor de valores, de tradições, né? de significados sociais, né? De que, de certa forma, argamassam o destino de uma nação. O mais visitado é o cemitério de Arlington, em Washington, nos Estados Unidos. Recebe 4 milhões de pessoas por ano que vêm conhecer túmulos como o do ex-presidente John Kennedy. O cemitério Père Lachaise, em Paris, abriga nomes famosos, como os dos cantores Jim Morrison e Edith Piaf, e atrai 2 milhões de visitantes por ano. Mesmo o número que visita o cemitério de Highgate, em Londres, onde está enterrado o corpo do sociólogo alemão Karl Marx. Em Viena, o maior cemitério da cidade tem mausoléus de grandes nomes da música clássica, como Beethoven e Schubert. Em Buenos Aires, o cemitério da Recoleta é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade e abriga o túmulo da ex-primeira-dama Evita Peron. Antônio esteve lá 4 meses atrás e ficou impressionado com o que viu. Por uma característica especial, os túmulos estão todos
envidraçados, e a gente tem até condição de ver a parte interna e a parte externa dos túmulos também. Mas para o historiador Sérgio Gil, estamos distante dessa realidade de preservação de cemitérios, porque no Brasil, diferente da Argentina, há um culto muito maior à vida do que à morte. Entre um belo domingo ensolarado, vai-se ao cinema, depois uma pizza ou ao cemitério. Cemitério é um lugar exatamente visto, em geral, pelo brasileiro, reiterando, como desagradável. Então não tem essa cultura da história, não tem essa cultura da valorização mesmo da memória, né? Esse, que aliás é um dos grandes males do país.